na hora. E eu quero estrear essa nova temporada, estou estreando essa nova temporada, primeiro agradecendo essa mulher sensacional, minha parceira. Meu parceiro de cena. Não é Luana, é Tássia Dru. Tássia Dru, que é uma atriz sensacional, que contracenamos junto, me deu a honra de ser o seu par na série DNA do Crime, eu interpretando o Lobo para algumas pessoas que não conhecem, e ela interpretando a Luana, né, uma personagem que se infiltra dentro da trama junto com a Polícia Federal para investigar a nossa quadrilha, e ela tem um embate muito forte comigo. Primeiro aquela paixão avassaladora e depois aquela coisa do... Eu deixo esse homem apaixonado e ao mesmo tempo ela quer me ferrar. Então, pessoal, Pais e Filhos, para quem não conhece... Eu dou uma ferrada nele, né? Então, Pais e Filhos, para quem não conhece, uma série de entrevistas que eu faço com personalidades a partir da sua existência, para que a gente possa entender se há relevância no que somos hoje, a forma como nós somos criados. Tudo aquilo que aconteceu na nossa infância. Se tudo aquilo que aconteceu na nossa infância contribui para o que somos, ou se a gente conseguiu fazer uma nova trajetória que mudasse, que justificasse, né, aquela mudança da forma como foram aplicadas as metodologias no nosso crescimento, até as coisas voluntárias e as sazonalidades que acontecem na vida da pessoa enquanto criança. Então, nós vamos agora nos aprofundar na vida de Luana, a nossa personagem. Mas, na verdade, é a Tássia Dru, que fique bem claro. Cara, isso é sensacional, né? Até já falando disso, por que disso, né? Justificando essa minha fala, porque a gente mergulha tanto no personagem, tanto na história, que fica realmente batendo até a gente se despedir de um novo personagem e partir para outro, né? E nesse meu caso, por exemplo, eu já fiz um outro personagem que é o Chico. O personagem vai puxando o outro. Isso, amigo, mas em relação a você, eu ainda te vejo como Luana, porque foi muito forte isso em mim, nos ensaios, na cena, depois vendo tudo pronto. E a gente não se conhecia antes. A gente se conheceu ali, já gravando, a gente teve uma preparação, mas por telefone, né? A gente teve tanto por videochamada, quanto também pessoalmente. Depois, pessoalmente. Que eu vim lá do Maranhão para fazer aqui em São Paulo essa preparação. Mas antes disso, eu quero saber quem é Tássia Dru. Quem foi Luana? Quem é Tássia Dru? Para as pessoas entenderem desde sua infância. Eu gostaria que você aqui se divertisse. E outra, primeiro, também um agradecimento muito grande de você ter atravessado São Paulo para chegar aqui onde eu moro, em Mogi das Cruzes, né? Esse homem mora longe. Esse homem mora longe. Mas também depois que chega aqui, vale tudo a pena. Vale tudo a pena. Então, muito obrigado, minha amiga, por você ter topado esse convite. E a gente está bastante curioso de saber da sua história, para saber como foi lapidada essa joia. Tássia Dru, uma atriz sensacional. A Tássia Dru, ela, assim, antes de tudo, é uma pessoa muito sonhadora, que eu acho que a gente que vem da arte, que está trabalhando com... Eu trabalho com teatro, trabalho com cinema, trabalho também na produção, mas também trabalho, eu acho que envolve muito os sonhos, né? A gente trabalha com sonhos, ele está falando da agenda dele que está lotada, que só agora ele está conseguindo fazer podcast, mas também esse homem é múltiplo. E a gente acaba trabalhando com arte, a gente acaba sendo essa pessoa múltipla. E eu sou uma pessoa que entendeu muito cedo que queria trabalhar com arte, porém não tive os mecanismos, assim, não tive as possibilidades, assim, na minha mão, porque eu sou de São Luís do Maranhão. Na minha época, quando eu comecei mais ou menos uns 15 anos atrás, não tinha essa possibilidade, ou você ir estudar para concurso, ou você ia pegar um emprego que iam te arranjar algum emprego, ou assim, seguir um emprego de carreira, ou fazer direito, ou fazer medicina. Era o que os pais ali naquele momento achavam que ia solucionar a vida do filho. E São Luís, naquele momento, tinha essa mentalidade, assim, e eu vou falar da minha experiência, e eu não vi aquela possibilidade. Quando eu saí de São Luís, que mais ou menos eu tinha 18 anos, e fui para Recife, e que aí eu me distanciei um pouco da pressão social, não só familiar, mas também, né, do ao redor, eu falei assim, eu olhava os espetáculos de teatro, eu falava assim, é isso que eu quero fazer, não tem para onde. Eu já estava deprimida, porque eu fazia uma faculdade que eu não me enxergava. Meu Deus, eu estou fazendo faculdade para quê? Essa faculdade para quê? Era faculdade de quê? De biologia, que era maravilhoso também, que era alguma coisa um pouco mais livre dentro das outras faculdades, mas não era algo que me alimentava, assim, não alimentava a minha alma.
E eu comecei a estudar teatro em Recife, comecei a fazer espetáculos de rua, comecei a me vestir de personagens e trabalhar com outras coisas, porque a gente, quando vai começando, a gente não vai logo fazer o protagonista do espetáculo, a gente começa, né, de baixo. A gente e essa coisa das artes cênicas teve em você sentiu isso desde quando? Desde que idade, mais ou menos? Olha, eu tenho um tio que é cineasta e ele, quando eu era criança, ele me colocava para fazer as atuações, participações, figurações, e eu já ficava louca, que eu adorava aquilo. Só que na idade adulta, aquilo não era uma possibilidade. Mas depois de assistir muito espetáculo, entender que era aquilo que eu queria, eu comecei a ia para a rua fazer espetáculos de rua, fazer até animação de festa, já entrei em vários personagens, porque era algo que me tirava um pouco de mim, essa coisa do atriz também envolve você sair um pouco de si e entrar em personagens. E depois eu falei, não, eu vou agora me especializar mesmo, vou estudar, e vim para São Paulo, estudei na SP Escola de Teatro, comecei a fazer teatro de fato, assim, de forma mais profissional, e depois fui para o cinema, assim, já fui chamada para fazer uma série, aí depois um longa, e aí a sua carreira vai, você está percebendo que você fez o Lobo, estão te chamando para outras coisas, para outros trabalhos, porque é isso, é um trabalho vai ligando o outro. E toda essa minha movimentação, São Luís, né, Maranhão, Pernambuco e depois São Paulo, também me deu alicerce, me deu uma diversidade não só cultural, né, porque às vezes eu sou nordestina, mas eu sou de São Luís do Maranhão, que é completamente diferente de Recife e Pernambuco, as pessoas não entendem isso. Pessoas que são duas capitais. E o sudestino, o sulista, ele não tem um pouco dessa dimensão do que é o Nordeste. É completamente diferente o Maranhão do Pernambuco. São culturas diferentes, a forma como ele fala é completamente diferente. O nordestino, ele não tem uma fala igual. Perfeito. E eu tô ali, o Maranhão, ele tá ali quase no norte, né? Ele tá mais ali pro norte, né? Ele já tá do lado do Pará. E também tem essa mistura amazônica, porque também a gente tem uma vegetação amazônica e a gente também tem essa mistura da cultura amazônica. Essa cultura influencia no dia a dia das pessoas. Totalmente. Carregando essa diversidade também eu trago para minha arte, trago para minhas criações, porque a gente estava conversando aqui antes, né, no backstage, ele estava falando que eu não sou só atriz, a gente acaba fazendo várias coisas. Eu tenho minha produtora no Maranhão, que também fomenta o audiovisual do Maranhão, trabalho, estou finalizando meu último curta-metragem, meu terceiro curta-metragem, é o primeiro aprovado em lei, vou iniciar minha pré-produção do meu primeiro longa-metragem, com a minha produtora, eu sendo, assim, não só atriz, né, estando atrás das câmeras, e é isso, assim, eu acho que você perguntou quem é Tássia Durro, eu sou uma pessoa múltipla, que também, assim, traz sempre a sua originalidade, no sentido que eu trago a minha raiz, eu não consigo, eu saí de São Luís já há muito tempo, fui para Recife, depois fui para São Paulo, mas volto sempre para São Luís, porque é minha base, assim, eu não mudei, você percebeu que eu mudei meu sotaque atuando contigo. Mantive meu sotaque, e assim, legal. Achei maravilhoso, porque quando eu comecei, Ângelo, as pessoas cobravam muito, principalmente nos lugares que eu estudei, teatro, em São Paulo, que eu amenizasse no sotaque. E amenizar o sotaque é o quê? É falar sudestino. Né? Falar mais voltado para o paulista. Não é você entrar num padrão ali. E aquilo, de alguma forma, eu tentei fazer aquilo para poder entrar no mercado de trabalho. E hoje em dia as coisas estão mudando, né? Tá tudo mudando. E você fazer uma série que o diretor não chega para mim e fala assim, dá uma maquiada. O preparador jamais na verdade, para nós trabalhamos junto com total liberdade. Né? Total liberdade. Isso para mim foi sensacional também. Eu vi vários outros personagens questionando sobre isso, né? Eu devo mudar a vida, porque foi, né? O Tomás Aquino veio de Recife, você veio do Maranhão, eu de São Paulo, o Alex Nader do Rio de Janeiro. Né? Então você vê, olha que... Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não querem mais olhar um
padrão ali, elas querem se enxergar ali. Isso, então, eu como nordestina, eu como maranhense, eu quero me enxergar ali também. A pessoa do sul quer se enxergar, a pessoa do norte quer se enxergar. Então, se você vê uma diversidade, você se sente pertencente. Legal de vocês, enquanto na nossa série, né, no DNA, que os personagens são fortes e com essa oratória muito forte, raiz. Sim. Isso ficou muito legal, porque é muito claro o Alex no carioca dele pegando, muito. o sem alma no pernambucano dele bravo ali, arretado. Você vindo com toda a personalidade, né, a sua personagem é muito forte, porque você tem que arrancar algo de mim, você tem que ter uma imagem, você trabalha numa linha muito tênue entre dar certo ou não, ou morrer, né, que é essa trama da série, e você mantendo a sua originalidade, a sedução na fala, no comportamento, mas a tensão da cena. Eu fiquei encantado com isso. E é isso que deu um molho para a série também, essa diversidade de personagens, né? Você vê, como você mesmo falou, a gente tem uma diversidade, a gente tá junto ali também, né? E assim, foi uma experiência muito boa, porque eu acho que foi uma equipe muito boa. Olha, a minha experiência, assim, de sets e sets, assim, essa foi uma equipe que eu achei que estava muito redonda, muito... Assim, as pessoas estavam muito coesas e foram assertivas assim, na escolha, né? Não é porque a gente está dentro, né? Que a gente pode o resultado do trabalho depõe sobre tudo isso, né? Total, um resultado muito importante. É uma série que a gente está no Brasil todo, mas no mundo todo. No mundo todo. Exatamente. A gente foi top 1 no Brasil e top 10 no mundo. A gente não tem nem. Eu tive a experiência de ter ido a um trabalho fora, né, do país. Estava com a minha esposa no aeroporto, uma pessoa correu atrás da gente, lobo, eu falei, que isso? É isso, e aí eu assisti meu pai, então eu achei isso sensacional. A gente estava na França e achei isso espetacular, porque para mim, eu venho de uma contramão de tudo isso. E de repente aqui, já foi um baita de um presente, né? Ter todo esse reconhecimento profissional, ter dado certo. E você estando em outro lugar, numa outra atividade, de repente num lugar aleatório, uma pessoa grita o seu personagem. Isso, sabe... te enche a alma, te completa. Com certeza, né? É um reconhecimento pelo seu trabalho, né? Mas vem cá, agora eu quero saber, você já me contou essa trajetória de Maranhão, São Luís, Recife, Pernambuco, e depois foi para São Paulo. Eu percebo que você é uma mulher determinada, que tem muita garra, que vai atrás do seu sonho, que mudou a trajetória de estudar biologia para vir para artes cênicas, foi uma coisa plantada desde o seu tio, com você quando criança, brincando ali, fazendo essas interpretações, então essa coisa da arte já entrou na sua veia. E aí você radicaliza e tenta mudar. Bom, uma mulher, né, solteira, não é mãe, desbravando uma profissão, buscando o seu sonho, né, porque as pessoas acham que, de repente, como já aconteceu comigo e aconteceu com você, a gente conversou nos bastidores. As pessoas ligam pra gente falando assim, como se fosse uma receita de bolo, pronto, ó, vamos ali, e você vai fazer um teste. Sabe do que a gente passa. São 1000 frustrações para uma realização. 1000 frustração. Eu falo... E aonde você encontrou força? Foi na sua infância que você foi ali pegando essa vamos dizer assim, esse calo, essa forja para ser quem você é hoje? Me conta da sua infância, desde quando você entende por gente. Eu acho que no momento que eu decidi, eu nunca mais olhei para trás, assim, no sentido de recuar a minha certeza de ser atriz. Eu decidi e fui. E claro, com isso tudo que eu falei, não tinha muitas possibilidades, né? Até hoje é um pouco mais difícil, mas a gente já tem outras possibilidades, a gente já enxerga a arte mesmo como profissão, o cinema como uma indústria, porque é uma indústria. Só que eu acho que quando eu fui, eu acho que eu sou teimosa, acho que a gente meio que teima, né? Quando eu decidi, eu falei, não, é isso que eu quero e pronto, eu vou. E aí, trabalhando, passei muito tempo estudando teatro, trabalhando com outras coisas, sendo garçonete, para bancar uma coisa que era uma coisa minha, assim, que era uma vontade minha, e que eu não condeno as pessoas que naquele momento falaram para mim que não ia dar certo, ou que para você não... algumas pessoas me aconselharam a não seguir esse caminho. Eu entendo, porque essas pessoas não tiveram possibilidade também, sabe? Elas nem entenderam o que é, de fato. E outro detalhe que eu vejo isso, e a gente deixa isso como mensagem para as pessoas, é que não é o sonho dela, é o seu sonho. Sim, é o meu sonho. Se você, de repente, dissesse para ela assim, ó, desista disso,
ela não desistiria porque não é o seu sonho, é o sonho dela. Então é muito mais fácil a gente ouvir não constantemente e pessoas desacreditando da gente, porque ninguém vive o nosso sonho. Sim. As pessoas vão viver o nosso sonho a hora que a gente realiza esse sonho, que todo mundo quer sentir essa coisa gostosa da realização do sonho da gente. Mas lá atrás, às vezes até nos poupando de algum sofrimento, de alguma tristeza, a pessoa fala, não vai. Mas é o nosso sonho, a gente arrisca, a gente vai. Se um parente seu é isso, se um parente seu tá falando pra você não é, porque às vezes não é questão que ele tá te desejando mal, perfeito, é porque ele não tá querendo às vezes te cuidar. Só que o sonho é seu, a vontade é sua. E eu acho que a nossa profissão também, eu tenho que dar certo para poder justificar a minha escolha. Não, o dar certo é o nosso ofício, é como a gente estava falando antes, que inclusive eu acho que o ator, ele exerce, a atriz, o ator, ele exerce muito a humildade, no sentido de que às vezes a gente vai estar estreando uma série que está top 10, como foi o nosso caso, tá top 10 no mundo, top 1 no Brasil, e às vezes você não vai ser, você vai receber um não, que aquele não às vezes vai te machucar, porque era um trabalho que você queria muito, mas que você continua seu ofício. O seu ofício está ali, você está estudando uma peça de teatro, você está estudando uma cena em casa. O que eu falo sempre, que o ator, a atriz, não é só naquele momento de glória, no momento que recebeu um prêmio, no festival, no momento que foi homenageado, no momento que está despontando num protagonismo. Não, é no seu ofício, no seu dia a dia. Porque se você acreditar só nesses pontos específicos de altos, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. E se você gosta mesmo de atuar, você está ali estudando, você está estudando personagem, montando um espetáculo. Muitas vezes eu montei espetáculos que não tinha dinheiro nenhum. Assim, eu tirei dinheiro do meu bolso e fiquei contando com o dinheiro da bilheteria, sendo que às vezes tinha 2 pessoas na plateia. Eu fazia o espetáculo para as 2 pessoas na plateia. Com a mesma empolgação. Com a mesma empolgação. Porque são 2 pessoas ali que pagaram para assistir, que doaram o seu tempo ali também para assistir um espetáculo, e você tem que se entregar, assim, independente, não deixar o vazio que está ali te contaminar. Eu tenho uma fala desde quando eu fazia gestão, né, e faço gestão de artistas, que a gente trabalha muito no universo eu trabalhei muito tempo no universo do funk, do trap, e tem muito dessa vaidade, quando o artista estoura, ele fica preocupado da plateia, se vai ter ou não. E eu sempre fiz a mentoria deles da seguinte maneira: você tem que cantar para 1 e para 1 milhão com a mesma empolgação. Quando você enxergar uma pessoa na plateia, você tem que enxergar como se tivesse múltiplas pessoas ali. Sim. E se sinta privilegiado porque tem uma pessoa te dando total atenção. Isso faz com que você faça o seu melhor ainda, porque você consegue visualizar uma única pessoa vibrando, sentindo a emoção, respeitando o seu trabalho. Você fala, cara, eu sou respeitado pelo meu trabalho. Tem uma pessoa aqui que me ama, uma pessoa que ama o meu trabalho. E isso te traz, te revigora novamente, né? Porque tem pessoa que muito facilmente, por exemplo, a gente acabou de sair de uma série que é top 1 Brasil e top 10 mundo, e de repente a gente vai ouvir quantos nãos daqui pra frente. Eu já recebi uns 2 aí, nesse período. E aí, já recebi uns sim e uns 10 não. Perfeito. Então, e se você deixa que a vaidade te tome conta, o que acontece? Você se frustra dizendo, poxa, mas eu saí de uma série top 1 mundo, eu tô absoluta. Eu vou receber esse convite. Eu fiz um papel extraordinário. Mas a nossa vida é nos preparar para ouvir não. Porque quando sim acontece, que é aquela festa que a gente faz. A festa a gente tem que fazer mesmo. Me fala quando você recebeu o sim da Luana. Da Luana. Eu estava em São Luís, Maranhão, e a Ana Luísa, pode falar, né? A produtora de elenco maravilhosa, né? Ela me passou esse teste, eu fiz um self-tape, que hoje em dia a gente não vai. Antigamente a gente ia nas produtoras fazer o nosso teste, e hoje em dia a gente vai a gente pega nosso celular, vai para a sala de casa e grava um self-tape, que é um teste, que eles vão passar um texto. E eu gravei o teste pro Luana, que era a primeira temporada. Perfeito. Só que assim, a Ana Luísa já tinha me falado que era uma microparticipação, uma pequena participação. Eu falei, tudo bem, era pós-pandemia, não tava assim tantos trabalhos. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo. E é importante isso, essa coisa desse exercício que você falou da humildade, porque eu poderia falar assim, não, uma participação muito pequena, por que eu vou fazer isso? Não, mas eu fui, porque também, para mim, assim, trabalhar também com os diretores ali, que eu sou muito... Nossa, Heitor Dália, para mim, eu admiro demais.
e toda aquela equipe que a gente trabalhou, são pessoas que eu sempre quis trabalhar. E aí, eu passei para fazer essa participação, fiquei muito feliz, só que a minha felicidade maior foi fazer as ADRs, né, que a gente chama, que é os offs, que a gente grava após a gravação, os offs que a gente vai para o estúdio, né, de áudio para colocar a voz, e eu já vi que tinha mudado algumas coisas no meu personagem. Eu falei, eles estão mudando para quê? Porque vai ter segunda temporada. Isso. Aí eu falei, caramba, vai ter segunda temporada. Quando eu recebi o roteiro da segunda temporada, eu não sabia que meu personagem tinha crescido tanto. Muito. Nossa, e assim, não só crescido, mas também um papel importante para a trama. Isso. Que é o link de uma cena, de um capítulo para o outro, né? Um capítulo inteiro que linka a série. E eu faço essa ligação da polícia com bandido. Com bandido. E eu fico assim naquele limiar. Eu falo que a Luana, ela é uma personagem de fronteira total. Ela tá entre o bem e o mal, ela tá na fronteira do Brasil com o Paraguai, ela tá entre a profissão de risco, né? Que ela E é uma denúncia muito forte, pertinente, verdadeira, do papel na vida real da Luana. Sim. Essa extração desse personagem na vida real, ele é muito comum, mas nem sempre as histórias têm um final como teve da Luana. Não. A maioria das vezes os finais são trágicos, que é o envolvimento pela amizade com um policial que te coloca numa zona de risco que você não tem nada a ver com isso. Mas isso são os bastidores do trabalho. Vamos dizer assim, não vou falar aqui da polícia, do trabalho sujo da polícia, mas esses são os bastidores das adaptações que são feitas dentro do serviço de segurança pública, colocando uma pessoa que não é agente público, que não é preparado para isso, como isca. Como isca. E quantas garotas, né? E quantas garotas também já foram iscas do lado do crime em razão de fazer uma outra atividade que não lhe compete, mas em razão da necessidade de cuidar do filho, de ter a grana, de poder mudar de vida, de sair daquele universo, daquela vida que o personagem da Luana faz, que é a garota de programa. Ela se submete tanto para um lado quanto para o outro, mas na maioria das vezes elas não voltam. Isso é uma dura verdade. Eu fiz uma pesquisa... O que você sentiu nesse personagem, nesse momento? Você sentiu essa possibilidade? Te deu um gatilho, será que eu volto, não volto? Quando eu vi que ela voltava, né, que ela, na verdade, não morre... Pode falar, eu às vezes, porque já estreou, né, todo mundo já viu. E, assim, quando eu vi que ela não morre, é uma exceção. Exatamente. Pelas pesquisas que eu já fiz, pelas conversas que eu já tive com pessoas que são da área, que a gente atua, a gente tem que fazer a nossa pesquisa, nosso laboratório. É uma exceção, né, ela não morrer, porque geralmente morre, né? E a polícia, ali teve uma relação de carinho do Benício com a Luana, né, que eu acho que não... Que o que depõe sobre isso que a gente está falando é justamente o desespero que o Benício fica, que ele imprime na cena, de falar, cara, se der ruim aqui, eu acabei com a vida, porque ele é muito empático, né? Ele acabou com a vida de uma amiga que tem um filho, assim como ele tem um filho que vive com a esposa, que ele não cuida, ele se identifica, então ele mostra essa nossa, cara, se der ruim, a Maeve, né, no papel da Sueli, ela fala, meu, o que você fez? Você é louco de colocar a mina nessa parada, né? Então isso mostra muito essa coisa da vida real, da garota de programa numa fronteira de países frente ao tráfico e frente ao trabalho policial e o desejo, né? Porque na verdade ele sai até de si do seu profissional, ele fica com aquilo dentro dele mesmo, é uma questão de honra. Eu acho até que ele tem alguma coisa aí com ela, não sei. Então para ele sentir, que geralmente o policial não tem. Assim. Ficou isso, ele ficou muito apaixonado, mas não demonstrou aí, né? Será que vem alguma coisa por aí? Eu acho que não. É isso, eu acho que ele tem alguma relação afetiva com ela e protegeu, mas a vida real não é assim. A gente sabe que as pessoas elas morrem e para a polícia muitas vezes, assim, não posso generalizar, mas assim se usa muito essas pessoas que estão ali mais frágeis, que estão precisando do dinheiro. E na minha criação dessa personagem, o que eu tentei passar, sem romantizar, sabe, a personagem, que eu poderia ir para um lado mais romântico da vida de uma garota de programa que se prostitui. Eu tentei, assim, de alguma forma, trazer ali a realidade e de sobrevivência dela, porque ela fez aquilo, não é porque ela adora o Benício, porque
ela tem alguma coisa com o Benício, ou porque ela quer estar ali. Não, ela fez porque ela precisa sobreviver. Ela precisava, assim, o meu mote, assim, de criação dessa personagem, ela precisava sobreviver, ela precisava manter o filho dela, que ela cria sozinha, que ela é uma garota de programa, que ela passa por todos os problemas sem romantizações, assim, dessa profissão. Que não é fácil. Que não é fácil, e que ela precisava sobreviver e precisa manter o filho, né, que é tão difícil, assim, com então, certeza. veja bem, nesse contexto, fazendo essa crítica social, ela deixa de ser refém da sua própria necessidade enquanto profissional do sexo e passa a ser refém daquele vínculo de amizade, da confiança, e fala, meu, será que vai dar certo? Pô, é uma aposta que pode me tirar dessa vida. Então você se torna escravo novamente de um outro fator. Uma outra coisa, e ela já estava, a pessoa que está ali já está acostumada de se submeter a certas coisas, mas o dinheiro ali é importante para a sobrevivência dela, é importante para ela também ir embora, porque eu pensei, a pessoa faz isso, X9 faz isso, ela tem que ir embora, ela tem que ter muita grana para poder sumir. Essa é a famosa bola de neve da obscuridade, né? Do mundo obscuro. Eles tornam, é uma bola de neve, porque ela já sai de uma coisa que é crítica, que é perigosa, e vai para um nicho, para um momento mais perigoso ainda, mas que está meio abrandado por ter uma autoridade por trás, por ser um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho justo. Não é honesto, mas é justo. Porque justifica se infiltrar para poder fazer uma prisão, para ter êxito no trabalho. Isso, pessoal, não falando da série. A série, na verdade, ela é uma denúncia e traz essas reflexões. Porque às vezes as pessoas assistem uma série e só vê tiro, porrada e bomba e pronto, e acabou. Mas não entende que por trás de cada cena tem uma denúncia muito forte, e uma verdade, uma realidade. E a gente está discutindo isso, verbalizando isso, justamente por isso. Porque às vezes enxergaram só a Luana e o personagem da Luana é muito maior do que isso. Do que aquelas cenas. É muito maior, porque por trás desse personagem tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muitas vidas, muito desejo, muitos sonhos. É uma menina, né? Com certeza. E é isso, de trazer para a realidade, trazer para essa personagem, que é uma personagem que vive ali se submete a tantas coisas. Aí depois a gente veio o Xuxa ali, como ele é um agressor ali que agride as mulheres e que não só com as mulheres, mas com o mundo, né? Ele domina aquilo ali como se fosse dele, tem posse. E aí você imagina quantas mulheres que são garotas de programa, que são profissionais, que passam por isso, que sofrem, né, e se arriscam, e aí as pessoas já falaram que algumas pessoas falam que é vida fácil, né, chamam assim, vida fácil, não é fácil, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. E o Xuxa, ele vem nessa camada, né, nosso parceiro também, ele vem nessa camada trazendo uma realidade muito forte, ele é um personagem muito forte, e ele trouxe muita verdade, né, na sua postura ali, sobretudo trazendo essa narrativa que é muito difícil em cena, né, você mostrar essa violência do cara, né, vida louca da fronteira ali, dominando o pedaço, né, que é toda aquela região meretriz ali, ele domina, e ele não só domina na força, mas ele domina no medo, né. No medo, na força. E a coisa dele não tem muito freio, né? Ele não tem freio. Ele vai, se ele tiver que matar, ele mata. Se ele tiver que morrer, ele morre. Não só ali no meio de vocês, mas também nas cenas de ação, né? O Matias é um cara sensacional. Tem o nosso abraço, nosso respeito, nosso carinho. Nosso irmão argentino, né? Que ele é sensacional. Tiveram personagens maravilhosos, assim, também de fora do Brasil. Muito, né? Muito. Eu achei isso sensacional. O embaixador. O Herbert também, né? Que era o Jason. O Jason. Foi encantador mesmo. Nossa, achei o embaixador, assim, demais também, assim. Com a forma como ele criou o personagem dele, muito rústico, muito pontual, né? Muito. Fiquei maravilhado também, assim. E os gatilhos que eu tenho disso, né? Por ter vivido uma linha muito próxima, muito colada a essa verdade, várias vezes eu em cena, eu dei uma balançada de tão real que as coisas aconteceram e tive alguns gatilhos, teve alguns momentos que eu tive que segurar um pouco na cena, né, a gente chegou no local uma vez, né, para gravar, e muita coincidência, é um lugar que eu já tinha frequentado, né, no passado muito distante, e daí teve aquele acolhimento, né, o Kleber, né, o doutor advogado também, que teve essa linha muito próxima do crime, o Bertac, o Alex Nader, o Isaac,
E a gente pediu para Ana Rios um pouquinho de espaço só para a gente bater um papo e se ambientar, o PH também, se ambientar. E aí a única forma que eu tive de voltar em si ali, poder fazer o trabalho, foi dividir com eles o que aconteceu naquele lugar. Ah, sim. Sabe? Eu não contei isso para as pessoas, eu tive que dividir coisas que aconteceu naquele lugar, para minha temperatura ir baixando e eu entender. É muito forte, muito forte que eu estava num outro momento. Eu nem sei o que é. Assim, espetacular, assim, no sentido hoje, né? Aquilo que aconteceu não tem nada de espetacular. Aquilo é traumático para qualquer pessoa. Mas aí, quando a gente tem a espiritualidade em dia apurada, Deus vem e me mostra e fala assim, eu te trouxe aqui, e é isso que você é e que você sempre foi. Esquece tudo aquilo que aconteceu. Esse foi minha purificação na hora para eu poder trabalhar. Deus disse assim, eu te trouxe aqui, aquela vez você veio aqui. Olha que coisa forte. E voltando numa outra situação. Numa outra circunstância. Que maravilha, isso foi, né? Isso foi uma coisa assim que mexeu muito, assim como foi... A vida dá umas... Não, comigo, isso é muito surreal, é muito fora do normal. Eu estou tentando encontrar explicações para tudo isso que está acontecendo na minha vida. Então, na verdade, a entrevistada aqui é você, mas esses ganchos do que a gente viveu, é muito legal trocar isso. Eu aprendo muito também. É o que aconteceu, a série ficou muito forte também, por conta dessas oficinas que nós fizemos, dessas vivências. A gente saiu dali do estúdio, né? Também como grade de preparação, e fomos fazer vivências nas comunidades para entender como é o mecanismo. Sim. Conhecer, chegar um pouco mais perto, ver o olhar, o cumprimento, a fala. Então, tudo isso trouxe muita realidade. Mas ali, quando eu estava nesse processo de preparação de elenco, junto com o pessoal auxiliando na preparação de elenco, eu me sentia muito feliz porque eu falava assim, é assim, ó, tá vendo? E aí quando a gente ia pro set, tava muito vivo isso, nos caras. Vivo. E mim isso sempre esteve vivo, vai sempre estar vivo, não tem como. Você já tinha um laboratório ali dentro de você que já estava ali no teu, quase que no teu DNA. Exatamente. Mas para eles isso foi assim uma experiência muito louca, muito de viver as coisas acontecendo na hora, como é, como não é. E eu chamo eles de esponja, eles esponjaram muito, né? O Cabeça, por exemplo, ele fez um personagem sensacional e ele esponja muito o personagem que eu apresentei para ele, a pessoa que eu apresentei. Olha, esse cara tem uma história de vida sensacional. Cabeça também. Que vai muito de encontro ao que a gente está falando aqui. Quando o Cabeça entra no personagem, que é a pessoa que eu apresento para ele na vida real, para ele fazer a oficina, o cara conta a história dele desde menino. Por isso que ele entra no personagem. E é por isso que eu faço o Pais e Filhos, para mim tem muita pertinência, porque eu gosto de conversar com as pessoas a partir da sua infância, da sua vivência. O que tem lá no seu passado que te traz essa casca, que te traz essa personalidade, que te traz essa coisa amorosa, ou que te traz um pouco mais de firmeza, que te traz determinação, ou que de repente até você é um pouco mais frágil, porque você fala, eu sou frágil porque lá eu tive, sei lá, uma rede de apoio, eu tenho um trauma. É isso que eu quero dizer, e por isso eu volto de novo. Como é a Luana, né, que saiu de 3 estados diferentes, culturas diferentes, e está atrás do seu sonho até hoje, que as pessoas acham que seu sonho é realizado na plenitude. Ele vai se realizando aos poucos. Eu acho que a gente também tem a coisa do sempre querer mais, né? Uhum. A gente sempre quer mais. Imagina, quando você sonhou que você queria isso daqui. Nossa, eu desenhava isso aqui quando criança, involuntariamente. Sim, mas agora você não quer mais coisas? Muito mais. E a gente acaba... Minha garganta, toda vez que eu vou para São Paulo... mexe, mudança de clima. Toda vez que eu vou para São Paulo, gente, esse clima... Mas aqui o clima é bom. Eu tô muito à vontade hoje tomando vinho, pessoal, porque nós estamos gravando de casa. A gente então, já ia pegar aqui também um energético. Deixa eu ver, eu queria mais um pouquinho de água. Aproveitando o ensejo, nosso patrocinador Invasion. Eu quero experimentar. Agora. É patrocinador Vinícius, agora. me traz um copo, por gentileza, o nosso produtor. Pessoal, ao vivo é isso. Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu sou... Faustão. Eu sou espontânea. Esse é sensacional, que é 0 açúcar. Eu quero experimentar. Segura aqui, menino. Pode beber aqui Isso, mesmo? Pode sim, fica à vontade. Cuidado para não cair na sua roupa. Vai trazer um copo, é melhor pra gente... Posso, sim, fica à vontade. Olha, dá a nota agora. Pode falar a verdade. O que você achou? É bom que o pessoal vai saber a realidade. Eu gostei, é leve, né? Leve, né? Não é aquela coisa pesada assim. Que amarra, né? Ou que não, amarga, é leve, tipo, dá vontade de beber mais. Exato. Ó, tá vendo, pessoal? Tá aí, ó. Ao vivo, hein? Ao vivo. Tô sendo sincera. Sincera. Vinícius, muito obrigado. Obrigado. Olha.
A produção aqui demais. Não, a tua equipe aqui, maravilhosa. Parabéns, todo mundo. Eu tava para demitir todo mundo, você salvou todo mundo. Beijo, Maria! Eu me contrata também, me contrata aqui para ficar com essa equipe maravilhosa. O outro já foi atravessar a porta, ele tá achando que ele é fantasma. Quebrou uma porta, gente, porque não dá para ver, mas ele foi atravessar a porta. Tem uma porta quebrada que uma pessoa... Sem condições. Como é que ele não enxerga o vídeo? Ele tá ali preparando o ambiente, ele vai atravessar a porta, é fantasminha camarada. Eu achei que fazia parte do cenário. Ele quase quebra o focinho, mas tá tudo certo. Você tá bem, filho? Plano de saúde tá em dia? Então tá, ô louco, meu. O patrão é top? Já tá segurando bem, segurou bacana. Segurou bacana. Não, eu gostei desse... Invasion. Boa. Uma proposta muito interessante. Gostei. Tem 4 sabores, vai sair mais 2 sabores agora. Esse aqui é o tradicional, tá vendo? Muito suave, assim, para degustar, muito gostoso. Não, bom pra... Adorei. Muito boas combinações. Muito energético. O pessoal faz muita combinação com uísque, né? Eu mesmo, particularmente, não tomo uísque há muito tempo, mas eu gosto de fazer uma misturazinha com gin, vai bem. Para mim, tempera legal. Minha esposa gosta com vodka. Eu gosto de uma vodkazinha ali. Ó, a propaganda de graça para Green Close, hein? Ela tá só? Ela faz ali. Maravilhosa. E aí já vai a sugestão aqui para o Invasion, energético de coco. A Red Bull parou de fazer Red Bull de coco e abriu espaço para a concorrência. Larga na frente. Pode falar o nome da concorrência, pode falar. Não, vamos falar para fazer a comparação, porque o Invasion é muito melhor. Eu já falo. Eu gostei mais do Invasion do que o Red Bull. Red Bull já me deu muita asa, eu tô cansado de voar. Eu quero os pezinhos no chão. É melhor o alienígena veio aí para trazer sensações diferentes pra gente. E o meu vinhozinho que não pode faltar em casa, então eu posso tomar meu vinho abertamente. Tranquilo. Maravilha. Um papo desse assim tão descontraído na época que a gente não... É muito bom, tem que aproveitar. Eu adorei, eu tô adorando e assim, a gente não se via desde o DNA do crime. Qual a última cena que a gente fez? A gente não se viu mais, foi? A última cena que a gente fez foi a cena lá da boate. Da boate. Que a gente, né, que eu sou baleado e tá, naquela última, é verdade. Eu te dou uma cotovelada. Nossa, pega de cheio. Na hora que eu vou ali, que eu dou aquela moscada pra poder trocar o pente, eu tomo. Toma uma cotovelada. Vários amigos me falam assim, como é que você moscou e tomou uma cotovelada daquela? Faz parte, licença poética, né? Eu nunca queria... Ele moscou ali. Foi gostoso aquela cena. E aquela cena, né? Eu levei uma queda também. Uma queda, quase se machuca, me deu um desespero. Pessoal, falando aqui da série, que isso é legal, né? Além de falar da pessoa sensacional, extraordinária que é a Tássia, nós fizemos uma cena de intimidade. E aí teve uma preparadora exclusiva de intimidade para nós dois, além dos preparadores de elenco. E eu confesso que isso me dava suadeiras nas mãos, a tensão que eu tinha de tocar em você, de fazer a primeira cena, a cena de sedução, que é muito forte e mexe muito. Eu tava tranquila e essa pessoa aqui é nervoso. Como é que pode um negócio desse? Não, eu falei, como é que eu tocar no corpo de uma mulher assim? Ele nervoso, ele não, eu não quero fazer nada demais, e não sei o que, eu me calma. E eu, pelo amor de Deus, ele não, é porque eu não posso fazer nada, pelo amor de Deus, eu não quero... Olha, tu tá se sentindo à vontade? Eu falei, não, tá tranquilo. Eu falo assim, você vem e eu só espero. Não, e é legal, porque tinha uma preparadora de intimidade com a gente, inclusive na sala onde eu fiz o striptease, que foi a cena, que foi, eu acho que uma cena mais caliente, né? Eu fiz lá o striptease, depois eu sentava no teu colo e tal, acho que a gente beijava, não lembro exatamente, foi mais ou menos... Joga roupa, né, insinuação muito forte. Joga roupa, não sei, e esse aqui, ó, com uma cara assim, ó. Eu tava num iceberg, totalmente, gelado. Parado, assim, gelado. Aí eu, gente, eu tô fazendo tão mal assim. Não, você tá muito... Mas é que as pessoas ali, eles enxergam só a cena acontecendo, parece só estar nós dois ali. Não. Mas tem ali 50 pessoas a 2 metros de você, todo mundo te olhando, analisando, e isso me dava um pânico. Sim. Porque... Antes de gravar, na gravação ficaram só de quase a gente, assim. Isso, né? E depois, na hora da cena, tá todo mundo, né, pra ver. E aí, o que é marcante isso, é que, querendo ou não, em algum momento, você percebe que tem um olhar mais fixo em você, ou você acaba cruzando com o olhar de alguém que não tá na cena. E parece, assim, mas isso era coisa minha, que haveria um julgo, que haveria uma expectativa. Eu falei, não posso errar. Como que é ser? Não posso olhar muito, não posso, o que eu faço?
Ele estava muito preocupado. Eu achei bonitinho, achei fofinho. Foi muito... A gente tinha preparadora de intimidade que ficou ali o tempo todo com a gente. Ela vinha antes, perguntando se ele estava se sentindo à vontade, se eu estava me sentindo à vontade. E eu estava super à vontade, já tinha ensaiado em casa. E você já veio de uma carreira, de uma experiência. Eu tô ali, pra mim, assim, a nudez não é um ponto um tabu. Um tabu. Eu já fiz, né, eu venho do teatro, já fiz 1000 peças ali, sem roupa, com roupa, de tudo quanto é jeito, né? Muito natural. Isso. Eu estava totalmente desambientado nessa cena. Ele estava nervoso, que ele ficava assim, eu falei, não, eu tô fazendo ali, já tinha ensaiado ali uma coreografia bonita e tal, mas realmente tem um respeito ali, a equipe foi muito respeitosa, e eu acho isso muito legal. Hoje em dia a gente tem todas essas leis que protegem qualquer tipo de assédio, Eu achei que no nosso caso, tanto você quanto eu me senti muito protegida, e você foi super respeitoso, então em nenhum momento foi algo que me deixou incomodada, não, pelo contrário. Aí eu fiz a cena, fiz lá o striptease, aí eu não sei, eu acho que eu ia abrir a perna para sentar, não lembro exatamente o que foi. Que em vez de abrir com as mãos, eu abri com os pés, assim, pá. Deu uma pesada aqui, assim, ó, e depois deu uma pesada no meu peito. Aí eu sentei, deu uma pesada. Deu uma pesada no meu peito, eu fui pra trás. Eu posso falar o que tu me falou? Quando acabou a cena, ele falou assim, se tu fosse puta, tu não ia ter cliente nenhum. Não entendeu? Com a pesada dessa no peito, malandro. Tu ia passar fome se tu fosse puta. Eita! Foi. Pode falar? Eu falo puta porque eu tenho intimidade. Intimidade. Inclusive com pessoas que eu conheço que enfim, com as garotas de programa, com os profissionais, ele falou que se eu fosse profissional do sexo, eu estaria... Demitida, estaria passando fome. Ou pegaria um cara que bate mais. Bate mais. O que gostasse, tem cliente pra tudo, né? Tem cliente pra tudo. E aí eu dei uma pesada assim no peito dele, assim, ele ficou... Foi forte. Gente... Essa cena não entrou, né? Essa cena ficaria legal, hein? Se você fosse garota de programa, você tava passando fome. Eita! E você foi usado, você tava com a botinha, né? Era uma botinha. Era uma botinha. No peito assim, foi essa brava. Foi sensacional. Porque assim, a gente tem ali hoje na cena 30 segundos, né? Mais ou menos, 40 segundos da cena, 1 minuto às vezes. Mas foi uma gravação de horas. Então a gente tem uma memória muito, muito presa ainda tudo aquilo que aconteceu. Porque tem um ensaio, a gente ensaia antes, a gente tem um laboratório antes, a gente tem um ensaio antes de gravar. Na pré-cena, né? A gente faz o ensaio antes, dias antes, né, que a gente teve um ensaio, a gente faz o ensaio antes de começar a gravar a cena, e também ali tem a conversa, o diretor, a gente está ocupado com a atuação, mas tem um diretor que está ocupado com a forma como ele quer fazer aquela cena, o diretor de fotografia está preocupado em sei lá, enquadramento, ou então que luz está melhor, então tem toda uma logística por trás que as pessoas olham ali a cena, acham que é real. Que aumenta a nossa adrenalina, né? A gente fica esperando, a gente está pronto, querendo que isso aconteça logo. A gente está pronto já há muito tempo. Para aqui, faz a outra luz, muda quem quiser ser ator, atriz, saiba que a gente vai ter que... a arte da espera. Da paciência. Da paciência e da espera. A gente vai esperar muito tempo, porque a luz precisa ser montada, a fotografia precisa estar ali, né, se sentindo confiante no que quer, né? Os planos. Então, às vezes, olha aqui aquela cena, mas por trás tá rolando assim uma pré, né, de produção gigante. O roteiro vai ter que ser adaptado na última hora, né? Porque às vezes não imprime legal. Não, uma coisa. Às vezes as pessoas falam, pô, é tão fácil, não é nada. É sofrido 12 horas naquela cena mesmo que você até caiu, você estava exausta, né? Porque a gente repetiu, né? Mas evidentemente com todo o cuidado da direção, de todos os preparadores nossos ali, mas não tem como, a exaustão acaba chegando, né? Ela chega, e às vezes a gente usa também aquela energia da exaustão para o nosso personagem. Para o personagem acontecer. Eu gosto muito de usar a energia que eu tô. Às vezes eu tô exausta, eu vou levar exausta para o meu personagem também. Uma coisa que eu achei espetacular é que o Alex, ele tinha que fazer a cena no outro dia. No outro dia. A gente gravou 12 horas direto e no outro dia, na verdade ele teria mais 12 horas de descanso para depois fazer a cena da pós-morte do Gabriel, o irmão dele quando falece. Então ele tinha que estar arrasado.
ele é tão maluco e tão profissional que ele não dormiu depois que ele saiu do set. Ele passou mais 12 horas acordado, foi para uma noite, para uma balada, curtiu e chegou no set. Ele chegou no set morto. Ele chegou no set morto e falou assim: só assim eu vou fazer o papel do jeito que tem que ser feito. Que é quando ele tá arrasado e que ele acaba dando um tiro na cabeça do eu não lembro também. Do Amaro. Do Amaro. Que o Amaro, na hora do assalto, o Amaro refuga, treme, querendo se entregar e não. Isso. E aí deixa a cena tensa, o Gabriel morre na entrada do helicóptero, e aí ele já, na pós-morte dele, ele tem que dar um tiro, vai ter que executar um parceiro da quadrilha, e ele tem que estar impresso nele ali aquela exaustão, aquela tristeza da morte do irmão, porque ele era muito ligado. Sim. E ele se preparou dessa maneira. Ele não dormiu 36 horas para gravar a cena. Olha aqui que genialidade do cara, do profissional que é. Né? Fica aqui, né, nosso carinho, nossas palmas pro Alex Nader, que eu acho, é um admiro demais. Aprendi demais, tá louco. Admiro muito, assim. Muito. Ele é muito. Ele ganhou muito nessa segunda temporada. Nossa, assim, o personagem dele é um personagem que as pessoas ficaram, inclusive, apaixonadas pelo personagem dele. Porque ele traz uma intimidade ali com o crime, um jeito sacana de ser, que as pessoas se identificaram também com isso. E o que é legal é que ele vem na trajetória do tio, né? Tudo isso em razão da forma como o tio tratou a vida com ele. E como ele foi, é quase que uma vingança ele ser o fantasma. Que é o Mário Bortolotto. Gente, eu sou apaixonada pelo Mário Bortolotto, pelo trabalho dele, pelo Cemitério de Automóveis, que é um teatro que eu ia, quando eu comecei a estudar teatro, era um teatro que eu frequentava, e eu conheci ele lá, e eu não sabia que ele estava na cena. Eu sempre estava lá com ele, no cemitério, que é um bar e teatro, né? Um bar-teatro. E agora mudou também, está em outro local, e é uma pessoa que escreve maravilhosamente bem, é um puta ator, e quando eu estava assistindo a série, eu olhei, gente, o Mário, pra te ver, que a gente acha que todo mundo se conhece dentro da série. Ele fez a preparação com a gente antes, ele fez antes com a gente, no nosso núcleo, né, não estava no núcleo de vocês. Eu não estava no núcleo dele. Eu olhei e falei, meu Deus, Mário! Nós tivemos a leitura de roteiro geral, e ele estava junto com a gente, eu tive o prazer de conhecê-lo. E aí eu fui saber que ele seria o tio, e aí a trama que envolve o tio é que é em razão dos fantasmas serem quem são. Sim, a coisa de humilhar, de deixar... Que é o que a gente está falando aqui sobre, será que tem relevância o que somos hoje, o papel de como cuidaram da gente, como foi nossa infância? Olha como isso depõe muito sobre a gente, sobretudo nesses universos um pouco mais... Eu acho que a gente traz tudo, né? A gente traz muito a nossa infância, ouvindo podcasts e também vendo coisas de terapia, a gente ainda é uma criança, assim, tem coisas que tiveram feridas dentro da gente que não estão abertas. Estão abertas, a gente não consegue curar de algumas coisas. Eu acho que eu trago também os meus traumas também para minha arte, porque a arte é uma forma também da gente criar diferentes mundos, criar diferentes realidades. E como eu te falei, eu não sou atriz, mas também sou roteirista. Eu tenho a minha produtora no Maranhão e escrevo muito, já escrevi peças de teatro, e escrevo muito também para essa infância que em alguma parte ali, em algum momento da minha infância, foi algo ferido dentro de mim, e eu levo isso. Eu acho que as pessoas, a arte também, ela serve para curar, é um processo de cura também. Você se cura fazendo um personagem, você se cura escrevendo algo que está ali te machucando, e que às vezes você não está escrevendo exatamente o que aconteceu, mas você tem ali um desabafo também. Um desabafo, você tem ali alguma coisa que te feriu, às vezes um bullying que você recebeu na escola, que você consegue ali te machucar por muitos anos, porque você acreditou em muitos momentos, porque a sua infância, você ainda não tem esse discernimento de falar assim, não vou acreditar no que aquela pessoa está me falando, porque a gente não sabe ainda quem a gente é de fato nesse mundo. Então, o que é falado dos outros, o que os outros falam da gente, a gente acredita, por ter, ainda não ser pessoas maduras. E a gente vai acreditando naquilo, e chega uma hora que quando a gente vira adulto e a gente percebe, não, eu não sou aquilo.
que falaram de mim. Eu não sou aquilo, então eu posso... E aí, só que é para você tirar isso de dentro de você. O que você está falando tem total sentido. Inclusive, eu gravei um vídeo esses dias falando disso. Foi até um desabafo meu. Porque eu fui criado na minha infância, uma infância muito sofrida, muito pobre. Em alguns momentos eu entendo totalmente, né, os momentos diferentes que partes da nossa família passavam, momentos financeiros, né? Nós vivíamos na mesma extrema miséria, praticamente. E nós tínhamos familiares que estavam um pouquinho acima da gente. E eu, como criança, né, e criança involuntariamente, né, age espontaneamente, e eu ia muito para a casa desses meus familiares na expectativa de ter alguma coisa para comer, sabe? De sobrar um pão, né, de ser convidado para comer, sabe? Além do que brincar com os meus parentes ali. Eu não vou falar qual grau de parentesco para não dizer que eu estou expondo as pessoas, né? Preservo muito isso. Sim. Mas eu vivi aquele momento, e muitas das vezes eu era o garoto mais criado na rua, né? E então eu sempre fui protetor dos meus parentes da minha idade. Então qualquer coisa que tinha na rua, quem resolver era eu. Então essa minha atitude, essa minha bravura, né? Essa liderança que eu tinha, porque eu não tive pai, não tive um irmão mais velho, eu era o irmão mais velho, então eu tinha que proteger meus irmãos. Eu levei isso muito para a rua, de proteger amigos e tudo. Tudo isso eu levei também para o universo que eu vivi. Sempre fui um cara que nem é de frente, né? E hoje eu entendo que seria de frente para mim é cuidar da minha família de maneira honesta, trabalhando, e pegar toda aquela energia que eu tinha e concentrar nisso que eu estou sintetizando hoje. Mas na minha infância, lá voltando na fala, eu ouvi muito isso, e que mexe com a criança. E eu passei muito tempo acreditando que isso era uma verdade. Que falei, esse não tem jeito, criança, esse vai ser bandido. Eu vi muito isso. E isso ficou na minha mente até pouco tempo atrás. Inclusive, no cárcere, eu cheguei a comentar com a minha esposa e falei assim, eu vou mudar isso aqui. Eu não sou isso. Eu ouvi muito isso enquanto eu era criança. Isso não é verdade. Eu não sou bandido. Eu falei assim, sou um cara que estou passando por esse momento e eu vou virar o jogo e eu vou mudar. Minha esposa, ela mesma entende. Eu falei, mas deve estar maluco, porque a gente não tinha expectativa alguma de ir embora. Mas Deus é tão maravilhoso que as coisas foram acontecendo. E hoje eu posso provar que aquela fala que sopraram no meu ouvido na minha infância inteira, ela não é verdade como você está falando agora. Isso não é verdade. Não é. A gente pode se libertar de todos esses traumas. E a arte, a literatura, né, o roteiro, a gente vomita isso. A gente vomita. A gente pode pôr isso tudo para fora. Isso vai limpando a nossa alma. Vai deixando a gente leve. Vai deixando a gente leve. E é isso, é um processo também da gente não acreditar, porque não é só a gente falar assim, não, eu não acredito no que me falaram, é um processo, e às vezes é um processo que demora. Para se libertar, porque você foi escravo daquilo. Para se libertar. Eu lembro que teve um namorado meu, bem quando eu era bem nova, que ele falou assim para mim, eu não tinha optado ainda por estudar teatro, ele falou assim, Tássia, quando é que tu vai deixar de ser a doida da turma? Quando é que tu vai deixar de ser a doida da turma? Porque tu fica fazendo umas coisas, estudando umas coisas e em grupos que tu não tá se sentindo pertencente àquilo. Tu tem que fazer o que tu quer fazer e sentir. E quando eu comecei a fazer teatro, eu me senti normal, no sentido assim, por que ele falava isso? Porque eu chegava para ele, conversava, eu abria e falava assim, poxa, as pessoas que me chamam de doida, que eu sou muito doida, ela, nossa, Tássia é a doidinha diminui assim, bota no diminutivo porque é mais pejorativo, né? Mais pejorativo, perfeito. Doidinha, porque ela fala coisas estranhas, que é não sei, sempre tem um doidinho da turma, certo. E acaba que as pessoas ficam batendo, e eu fiquei muito tempo achando que eu era muito doidinha. Realmente era isso. Que eu era muito doida. Só que hoje em dia eu tenho certeza que eu sou... Você era colocada à margem deles nesse momento. Não, mas assim, aí o que eu uso essa minha loucura? Pra criar, pra escrever, e a gente, às vezes... Aí você entendeu que ia ser maluco, né? Assim, agora eu entendi que ia ser maluco. Agora que ia ser maluco, como o Raul Seixas, né? Controlando essa como que é? Essa maluquez, né, misturada com minha lucidez, né? Vou ficar. Quando eu tive essa pergunta assim, quando é que eu vou parar de ser a doidinha da turma? Que aí eu decidi fazer teatro e aí eu me senti normal com os meus amigos do teatro, que as pessoas não entendiam muito bem, assim, quem é da parte mais exatas e eu não acho que ser artista é maior do que quem é, por exemplo, matemático, quem é não acho que são profissões e que todas as profissões ela tem embates. Eu não acho que nossa profissão é a mais difícil do mundo, porque tem gente, porque ser artista é muito difícil. Também ser bancário, ou ser professor, ser qualquer outra também tem suas dificuldades. Eu não acho isso.
Mas quando eu entrei no teatro, eu me senti pertencente àquilo. Eu me senti, poxa, aqui eu sou normal. Assim, tirou aquela coisa assim, a doida da turma, sabe? E aí é o que eu levo, assim. Você tá falando dessa coisa da infância, é o que eu levo, assim. Eu trago minhas feridas para as minhas criações, eu trago... hoje em dia é muito forte para mim fazer cinema em São Luís do Maranhão, no sentido político mesmo. A minha produtora, lá já tem várias produtoras, o cinema está se desenvolvendo bastante, mas é muito difícil quando você tem regiões do seu país que a verba não vai, que os editais culturais eles não chegam. Eu acho que está tendo uma mudança. As leis são super importantes para isso, a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, outras leis, outros editais que estão chegando, inclusive com cotas. A Ancine agora também tem cotas. Investimento na cultura é fundamental. É fundamental que chega para esses lugares, e hoje eu posso ter minha produtora que estou finalizando meu curta, eu vou começar o meu longa, e assim, coisas que há 15 anos atrás eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E movimenta uma economia, quantos empregos novos? Movimenta uma economia. Esse ano eu fiz, também através da minha produtora, um evento que eu trouxe atores de fora, trouxe diretores, diretoras, atrizes, para também fazer essa troca com as pessoas que estão querendo ser artista no Maranhão. Esse ano eu fui homenageada, que também foi uma felicidade gigante para mim, no Festival Guarnicê, um dos mais antigos do Brasil, assim, um dos mais longevos, né, do Brasil. E eu falei muito isso, assim, porque quando eu comecei, eu não tinha muita possibilidade, assim, lá em São Luís a gente não via possibilidades. E hoje em dia eu já vejo possibilidades e quero também estar ali para poder mostrar para as pessoas que é possível você estudar teatro, você escrever um roteiro, você ter sua produtora, você fazer seu filme, porque às vezes fica distante para a gente que vem lá do Nordeste, né, que vem do Norte ou que vem de outras regiões menos que a verba não vai, que as leis não estão indo. Então, assim, hoje em dia eu tenho isso muito forte dentro de mim, claro, do meu trabalho como atriz, que é um trabalho que vem ali, assim, tijolo por tijolo, assim, eu tento fazer uma base forte, não só de criação, mas de estudo, porque a gente está sempre estudando, e também de fomentar o audiovisual no Maranhão, assim, para as pessoas que chegam agora e falam assim, não é possível, porque eu não quero o desespero que eu passei de achar que, e de ter que justificar para as pessoas, porque lá, não só em São Luís e em outros lugares, quando você fala que você é atriz, se você não está numa novela na Globo, parece que você não é ator. Porque aí eu falava assim, eu sou atriz. Aí a pessoa pergunta assim, mas tu trabalha com o que mesmo? Eu sou atriz. Não, mas tu trabalha com o que mesmo? Eu sou atriz. Eu não te vi. Mas você tá fazendo Globo, parece que é só uma possibilidade. Adoraria fazer, quero muito fazer, inclusive. Mas tem outras possibilidades também de você, e das pessoas também enxergarem a sua profissão. Porque é muito fácil enxergar o médico, o advogado, e que são profissões também que são, né, admiro bastante, são necessárias, eu não tento pesar algo que é mais importante, não, eu acho que são profissões e que devem ser valorizadas, o professor, principalmente o professor, que eu acho que é a nossa, fundamental, e que completa o nosso todo, né? Que completa o nosso todo, e eu acho que as pessoas também têm que enxergar a nossa área como profissão, como o cinema é uma indústria, como você mesmo estava falando, movimenta muitos profissionais. Quando você faz um filme, nossa, eu nem sei, tanto direto, são centenas, tanto profissionais diretos quanto indiretos. E hoje o streaming trouxe muito essa realidade, porque a gente, para falar de cinema, a gente já pensava em ir para a rua, né? Shopping ou ir no cinema. Hoje o streaming, você tem um cinema em casa, você tem um cardápio gigantesco e por diversas plataformas que te dão essa possibilidade. Então, para chegar essa demanda, que você senta no seu sofá, come uma pipoca e relaxa, fala, não quero falar com ninguém, tá chovendo, tá frio, ou quero me isolar, quero ver um bom filme, quero relaxar, é como uma literatura. Eu quero ler um bom livro. Isso tem uma demanda profissional muito grande para entregar aquele conteúdo de qualidade. E ainda tem gente para dizer que a gente é tudo vagabundo, que a gente não trabalha, que a gente não faz nada. Que mete pau na verba, né? Das leis que foram aprovadas. Que falam mal das leis. Gente,
porque cultura não é fundamental, é fundamental. Nossa. Como diz o Gilberto Gil, né, é um alimento. Ciência é fundamental. Você, na pandemia, as pessoas falaram muito mal sobre os investimentos na cultura, mas na pandemia o que você fez? Você leu um livro, você assistiu séries, você se alimentou disso. Escutou vários podcasts, você lives, músicas, você isso consumiu, isso te salvou da depressão, saúde. Do caos dentro de casa. Isso. Será que nesse ponto a pessoa já consegue entender um pouquinho? Eu acho que... Acho que dá, né? Dá pra entender, né? Mas as pessoas que às vezes fingem que entendem, mas não querem entender. As pessoas às vezes... batem naquela coisa e não entendem o que tá rolando por trás. Tem um pouco uma pintada de orgulho aí. Tem, né? de entender também que cultura é importante. Tá, assim como... Me fala, eu tô curioso, mãe, pai, como foi sua infância? Eles estão presentes com você? Olha, eu tenho pais maravilhosos, eu não posso falar assim, são pais que trabalharam muito, tanto minha mãe quanto meu pai trabalharam muito para trazer o sustento de casa, e que muitas vezes eu achei assim, na minha infância, que eles, porque eu não estava muito em casa, mas porque eles estavam trabalhando muito, né? Às vezes aquela coisa da gente sempre culpar a mãe, eu tinha uma coisa assim com a minha mãe, de falar assim, ela não é muito presente, mas ela trabalhava muito, né, para poder sustentar 3 filhos. E eu tenho uma avó que, assim, uma avó que me ajudou também na minha criação, que é a pessoa que eu mais admiro na vida. Falo com ela diariamente. Hoje esses tempos ela aprendeu a aceitar a videochamada, então eu falo com ela de videochamada. É uma das pessoas mais fortes que eu conheço na vida, porque ela saiu do interior do Maranhão andando, foi com a família dela numa época que teve uma seca lá no interior do Maranhão, ela andou do interior que chama Olho d'Água, muito distante, assim, ela passou 3 dias andando. Ela fala que quando ela chegou em São Luís, para ir para a capital, fugindo da seca que teve na época, ela chegou sem unha do pé, porque era muita areia, muita coisa, então ela chegou a família dela, né? E assim, uma pessoa extremamente forte, que até hoje a gente tem que brigar com ela, porque ela sobe escada, fica subindo escada, fica fazendo assim, ela arranja assim tudo pra gente ficar preocupada. Ficar preocupada, escrupulias, vamos dizer. Muito uma mulher muito forte, assim, criada mesmo no interior do Maranhão, que passou fome, que a gente fala que ela é muito bruta e briga muito. Eu acho, inclusive, assim, um pouquinho parece... Você tem um pouquinho dela. Eu tenho um pouquinho dela. Ela tá o tempo todo brigando, ela tá o tempo todo assim, mas eu entendo a realidade dela. A realidade dela foi outra. Que isso depõe sobre o que ela é hoje, a infância dela. A infância dela é uma infância muito sofrida, e eu sou, assim, completamente apaixonada por ela, e o que eu puder dar para ela, assim, eu quero poder dar sempre uma... Então eu percebo que esse seu jeito desbravador de sair de São Luís para Pernambuco, São Paulo, né, ser hoje, né, esse exemplo que você é de batalhadora, uma menina que vai atrás do seu sonho e que alimenta o seu sonho todos os dias, vem dessa garra, da admiração da vovó que passou por toda essa trajetória. Sim, e que até hoje, com a idade que tem, continua subindo escada, fazendo alguma coisa. Menina, isso depois sobre quem é você. É o tempo todo dando trabalho. É o tempo todo dela dando trabalho, mas eu gosto demais dela. Você parou para perceber que a sua essência tem esse, né, quando a gente fala do DNA, ele tem essa trajetória, né? Tem. E assim, eu tento pegar as coisas boas também de tudo isso, para tudo, assim, eu acho que as coisas mais importantes e mais gostosas até de assistir são coisas que a gente vê que tem uma garra, que tem, assim, seu sofrimento ali, você tá ali por completo. Eu acho que eu trago isso daí também. Isso é muito bom. O conselho ajuda, o exemplo arrasta, né? A propósito disso, para quem está nos assistindo aí, aqui em volta tem na minha família, né? Tá aqui do lado. Minhas netas estão quietinhas ali assistindo, gente, minha esposa. Eu tô passada que elas ficaram quietinhas assistindo. Então eu espero que isso, da forma como aconteceu na nossa vida, eu tenho muito da minha avó em mim também, e você fazendo essa declaração agora de que tem muito de você que é espelho da sua avó, eu espero que tudo isso que está acontecendo na minha vida nesse momento, né? Eu não pude dar todo esse aporte para minha filha de maneira presente, né? Mas eu sinto essa compensação e essa coisa gostosa, esse sabor de viver, né?
que até um certo tempo eu sobrevivi. Sim. E hoje eu sou muito jovem, né? Eu acho que eu tenho menos de 10 anos que eu tenho vida, que eu vivo. Isso é sensacional. E eu tô aqui com os meus espelhinhos aqui olhando a gente trabalhar. Então, espero que isso fique para elas também como um exemplo, né? A seguir, que lá no futuro elas possam falar: olha, eu lembro quando o meu avô gravou, sim, né, com a Tássia lá em casa falando. Isso pra gente, né, nos enche de orgulho, né, Tássia? Sim, você é um exemplo de vida, assim. Quando você me contou a sua história, a gente gravando lá, assim, contando a sua história, eu fiquei assim, ó. Não sabia, assim, não sabia, muito forte. E um exemplo para muitas pessoas. Você, né, passou por muitas coisas. Eu, em muitos sentidos, na minha vida pessoal, eu me sinto privilegiada por ter tido um núcleo familiar muito forte, muito presente, né, apesar de várias adversidades, mas a sua história é uma história que, com certeza, as pessoas tem que chegar nas pessoas, tem que chegar no público, porque muita gente vai se identificar. Nesse momento, assim, né, eu trago essa compreensão, que é uma fala que eu tento colocar para as pessoas, sobretudo para as pessoas que têm uma ótica muito assim, distorcida da realidade, de não entender que causas e efeitos são fatores que mexeram muito com a vida das pessoas. Você vai entender quem está liderando o país, você vai entender quem lidera de uma maneira, quem lidera de outra maneira, quem são os líderes industriais, quem são as mãos de obra, quem são o povo sofrido, o povo pobre, a extrema miséria e o povo que se insere no cárcere. Né? Por várias razões. Hoje o cárcere já não é um privilégio, né? Vamos colocar assim, um privilégio, porque eu coloco para mim numa questão privilegiada, porque eu soube extrair dali uma essência para mudar o ser humano que precisava ser mudado, que era eu mesmo. Então, quando eu trago essa lupa para as pessoas enxergarem dessa maneira, eu encontro muita resistência, porque pessoas que não acreditam nessas causas e efeitos. E hoje, o que você foi muito sobre sua infância. Crenças limitantes. Então, hoje, falando desse exemplo que eu quero deixar para as minhas netas, é porque eu acredito que muito do que aconteceu comigo foi através de exemplos que não eram interessantes e a forma como minha vida foi levada. Isso mexeu muito. Eu não sei de que maneira isso foi possível o resgate. Então, eu me sinto um responsável por transmitir essa mensagem para que lá na frente reduza o impacto para muita gente, sobretudo para jovens, crianças que vão nessa trajetória. Eu admiro demais isso. Eu acho que o mundo precisa disso. Precisa de mais pessoas falando sobre isso. A gente tem que ter essa preocupação. Com certeza, alguém que está ali passando por uma situação muito difícil, que escuta teu depoimento, acaba trazendo para si, acaba tentando transformar um pouco sua vida. Exatamente. Isso é o papel social, não meu, não seu, isso é o papel social da sociedade. Sim. Se cada um pegar esse seu pouquinho e se doar nessa maneira de instruir, de orientar, de dar um exemplo, não às vezes na ação, mas numa fala, olhar diferente para a pessoa. O olhar já é uma coisa que abraça, da mesma forma como um olhar mais sisudo reprime. Então, se você tem condição de transmitir um olhar que constrói, um olhar já pode mudar muita coisa. Né? Às vezes a pessoa vem na sua direção, você já olha de que maneira. Né? Você quer estar precavido, mas olhe com devida precaução, mas com acolhimento. Com certeza. Eu uso muito disso, porque às vezes o cara vem na minha direção e fala, às vezes você sente uma situação de risco, fala, meu mano, e aí? Meu mano, tô ligeiro, tô atento, mas você é meu mano. Olha a forma de tratar. O cara vem e fala, pô, é um igual a mim, pô, olha como o cara me tratou. Não, pois não, eu só queria uma informação, eu queria aquilo. Às vezes o cara vem até numa segunda intenção, mas ele é barrado porque meu mano. Sim. Fala, meu mano, tá pegando, e aí, firmeza? Ela já... Evidentemente que isso eu tenho uma casca, foi criado. Mas você pode muito bem, quando chegar uma moça, falar assim, pois não, senhorita, o que você precisa? Posso te ajudar? Falta um pouquinho, né, da gente... Porque se tiver que acontecer algo, que aconteça, mas a forma como você demonstra tranquilidade e respeito pelo próximo pode dizer muita coisa. Pode mudar muita coisa. Pode mudar muita coisa. E essa coisa... É uma coisa assim que a gente fala assim, a pessoa está se sentindo tamanho da muita besta. Não é uma pessoa besta dessa. A gente fala muito isso, assim, porque a real a gente está aqui nessa terra, e a gente falando assim, a gente está falando também de espiritualidade, né? Perfeito. Eu acho que a gente está aqui nessa terra, mas tudo é finito, todo mundo vai morrer, todo mundo vai chegar um fim. Vai ter um fim, todo mundo vai ser enterrado, todo mundo vai, né? Ou quem vai ser cremado vai ficar só o pó, quem vai para debaixo da terra vai ser comido por verme, vai ser... O que a gente quer ser besta? Diz aí. Quem é mais que quem? Não é?
como a gente se coloca nessa condição, né? Trabalhamos num espetáculo sensacional, mas isso nos dá direito de olhar para alguém de maneira diferente? Pelo contrário. Né? Eu estava falando o nosso ofício do ator, né? Que não é só quando a gente está lá em cima. Às vezes você vai receber uns nãos. Às vezes, não, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Foi um sim para 100 nãos. Assim. Para curar 100 nãos, né? 100 frustrações, né? E eu acho que é isso também, a gente construir falando agora dessa parte do ator, construir uma casca. Eu falo para os atores e atrizes que estão começando, que construir essa casca desse não que vem para você, não é falando sobre você, que você não é bom. Na questão, o não tá vindo porque você não é bom, porque você não é uma pessoa que é um bom profissional. Não diz sobre você, diz sobre o personagem que eles querem naquele momento, que às vezes tem características diferentes, que às vezes eles querem um jeito de falar que não tem nada a ver com o seu profissional, não tem nada a ver com o que você constrói. Eu falo para quem está começando, se instrui, se profissionaliza, está sempre fazendo oficinas, está sempre fazendo cursos, porque aquilo dali vai te deixar mais confiante, né? O teu estudo vai te deixar mais confiante para que um não seja um não para o seu completo, sua pessoa. Não, é um não que é para aquele trabalho, não, tá tudo certo. Esse não é um ponto final na sua carreira. Não é um ponto final, é só mais um. É tão bom a gente receber. Não é bom a gente receber, não. Eu tô mentindo aqui se eu falar assim, ótimo. É bom saber lidar com ele. É bom saber lidar com ele, porque assim vão ser vários nãos. E aí quando vem o sim, tá ótimo. Comemora, faz. Mas também não acha que aquilo dali vai resumir sua vida, que você é a vitória daquele... você tem aquela vitória e pronto, resumir sua vida. Não é assim. É você se consolidar, se entender mesmo como profissional e saber o que você é capaz e eu acho que eu preciso melhorar nisso, preciso, sei lá, preciso desenvolver mais minha comicidade, preciso desenvolver mais a questão de interpretação mesmo dos textos que eu pego para poder fazer o self-tape. Vai desenvolvendo, vai fazendo cursos, vai se experimentando. E você tem não ali, mas não é não para você. Não é a Tássia que está sendo, como é que eu posso falar, negada. Não sei, a palavra me fugiu aqui. Mas é para aquele trabalho, e não diz sobre você. Não diz sobre você, não diz o quanto você estudou, o quanto você é profissional. Diz só que naquele momento aquele papel aquele personagem não deu. E às vezes a pessoa entra assim num buraco. Assim. Nossa, eu tô falando isso porque eu já entrei nesse buraco. Principalmente no começo, quando eu comecei a atuar. Quando eu recebi um não, que era um personagem que eu queria muito, eu achava que, nossa, é a minha cara, vai ser aquilo. E aí eu recebia um não, eu entrava naquele buraco, e, ai meu Deus do céu. Estado depressivo. Era! Mas aí depois passou, vão vir outros. Aí quando vem um sim, é tão bom. Aí a gente vai saber lidar. E é na hora desse sim que você coloca em prática todos os nãos. Todos os nãos. E o que é colocar em prática todos esses nãos, no meu pensamento? É todas as vezes que você disse eu estava preparado e eu sou bom nisso, você vai somar todos esses estava preparado, todos esses eu sou bom e vai botar em prática. É a hora. É a hora da verdade. É a hora que a gente fez. É o que a gente fez. Que a gente fez. Foi lindo, foi sensacional. Massa. Nossa, muito parceiro, assim, você foi muito parceiro, muito profissional, assim. Eu falo assim, ele já fazia isso há muito tempo. Eu falo, ele já é ator já há muito tempo. Eu tô aqui, ó. Ele já tava. É porque ele também tava. Já tinha muita bagagem, né? Você já tinha muita bagagem. Eu tive muita sorte, né, de ter essa oportunidade dentro de uma história que versa com a minha realidade, né? Versou com a minha realidade, com o meu passado. Então foi muito fácil. Como eu falei, nas cenas de ação, eu atuei com muita facilidade. Até porque eu também fiz a consultoria do roteiro, trabalhei muito nisso, nos bastidores ali, né? Então isso eu imprimia com muita facilidade as cenas. Só que quando chegou nas nossas cenas, eu não estava preparado. Isso mexeu muito, impactou. Talvez eu conseguia atuar pela sequência que eu vinha atuando, mas eu confesso que numa linha entre um homem e uma mulher, num papel como o nosso, isso mexeu muito. Para mim foi uma experiência gigante. E isso me deu força para esse curta-metragem que eu fiz agora, né, que é a Suíte Paris, com o Gleison, que é um diretor sensacional, que eu contracenei junto com a Sara Barbosa, lá da Bahia, lá de Feira, uma mulher sensacional, uma atriz espetacular. E a nossa cena tem intimidade, a nossa cena. E aí você já foi mais tranquilo, me ajudou não foi muito. Nervoso não, né? Eu já fui assim, vamos dizer. Quase morre. Eu já fui meio veterano. Já fui um pouco mais tranquilo, porque eu já entendi o que era a cena, o que era
câmeras, o que era essa coisa de intimidade e essa permissão de uma atriz se permitir, né, ela tocar em mim, eu tocar nela e a gente construir a cena. Então facilitou bastante, mas não fugiu o medo. O medo continua ainda. O medo continua, gelo, mas é importante, né, ter esse gelo, friozinho na barriga. O frio, a mão fica gelada. Isso, eu também estava na nossa cena, eu estava tranquila, mas tem um frio na barriga. Porque, imagina, tá ali, você tem que entregar o melhor ali que você tem naquele momento. Que, às uma vezes, tensão gostosa. Até, né? Você fica ali, não, mas deu certo. Mas, sabe o que eu queria ouvir todo momento na nossa cena? Era dizer assim, temos. Ai, quando é tão bom quando a gente temos. Quando fala temos que acabou, que alívio, cara, assim, sabe, aí desmonta. E o pior que teve aquela cena que ele me arrastava, assim, que foram várias vezes. Várias vezes, ele pegava assim, aí eu mexia. E o grito, seu grito ia no ouvido. Mas, gente, eu tava gritando de verdade, não foi grito de mentira, foi um grito de verdade, porque tinha uns barulhos, eu sou muito... Quando tem barulho muito, tinha uns explosivos que são explosivos, eu não sei como é que fala, mas é só cênico, mas tem um barulho. Que assusta um pouco, né? Que assusta. História aqui do lado do ouvido e tal, só o barulho. Então eu ouvi aquele barulho alto, e gritava, e assim que... Segurando, né? Teria que fazer a cena, trocando tiro. Mas ficou ótimo, é isso que eu falo, leve o seu desespero pra cena que fica real. Leva os nãos pra lá, leva os nãos, leva o desespero, leva o que você tiver naquele momento, que vai ser mais real ainda. Foi muito bom, porque aquela cena, toda vez eu repeti muito ela, assistindo muito. Eu chegava em casa e mostrava às vezes um pedacinho pra minha esposa, mas como isso? Falei, calma, você vai ver quando ficar pronto. Isso é espetacular. Muito bom, sim. Eu acho esse episódio que teve esse tiroteio, o terceiro melhor da série. Não é porque a gente tá ali mais, não, mas é porque eu acho que é o melhor. Todas as cenas que a gente tá até é melhor, sem dúvida. Eu falo isso, né? Tássia, eu queria que você se sentisse à vontade de deixar uma mensagem para alguém depois dessa nossa entrevista sensacional. Quero te agradecer muito que você, essa troca, né? Há tempo a gente estava nessa expectativa de fazer, mas a gente vinha, né, naquela tarefa e o momento é esse, o oportuno foi esse. Muito feliz com a sua presença. E a gente está cheio aqui de fãs do seu trabalho. Eu recebi muitos directs, muitas mensagens que não te conheciam, né? Admiraram o trabalho. E tem gente que acha que eu sou a personagem também, né? E muita gente curiosa em saber como foi, sobretudo com a minha esposa, como foi. Anjo, como foi pra você, mano? Contracenar com a mulher e tal, como foi isso, né? E a mulher, muita mensagem carinhosa, mas brincando, assim, quando chegar em casa hoje vai ver, hein? Hoje sobra, hoje apanha, hoje aquilo. E a dona Patrícia, como é que ficou com essa cena? Né? Foi assim? Meu Deus! Então isso foi muito legal, isso foi um carinho muito grande, né? Então eu me sinto muito privilegiado na vida, né? Na arte, no trabalho, como pessoa, me sinto uma pessoa muito realizada. E hoje a gente complementando até o nosso trabalho também, podendo te entrevistar, né, esse carisma todo que você sempre demonstrou por mim, esse carinho, esse respeito com a minha história, com a minha pessoa. Muito respeito e muita admiração. Né, essa troca. Então eu que tenho muito te agradecer e queria que você deixasse uma mensagem para o seu público. Eu acho que eu vou... Dicas, algo assim que... Dicas. Eu acho que eu vou falar para o público, para o ator e para a atriz que está aí começando, ou que já está trabalhando há muito tempo, mas que não serve só para o ator e para a atriz, porque essa coisa do sim, do não, é o que a gente estava conversando. A gente não entender que esses nãos, eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo, porque eu acho que é importante. Esses nãos que você recebe, eu enquanto atriz, não diz respeito sobre você, não é sobre você. É sobre, às vezes, o personagem que eles querem, às vezes é para o trabalho que eles querem, e não diz a respeito de você. Então tem muita gente que desiste. E eu falo isso porque eu tenho 15 anos nessa profissão e eu tenho vários amigos e amigas que trabalham com arte que desistiram por conta desses nãos. E não diz sobre você, não é sobre você. É sobre, às vezes, um trabalho que foge. Às vezes é uma aparência que eles querem, uma característica específica que não diz sobre o seu profissional. Então não acreditar nisso, que achar que isso vai acabar com sua vida, ou que você não vai poder se experimentar em outros trabalhos. Eu acho que serve para tudo na vida também. E saber que vão vir sims também, né? Você também, que você é um ator, né? E eu te vi trabalhando, você é um ator, mesmo que você não tenha trabalhado a vida toda com isso, que esteja começando agora, mas você é um ator, e a gente entende que o ator, a atriz, não é daqueles momentos de estreia.
eu estou estreando uma coisa, eu estou sendo homenageada, eu estou sendo... eu estou protagonizando uma novela ou uma série. Não é só aquele momento, é entre um protagonismo e outro. Às vezes você tem um hiato muito grande entre trabalhos e você está estudando, você está fazendo o seu espetáculo, você está, como eu muitas vezes fiz, assim, carregando mala, cenário, mexendo em luz. Se me colocar num teatro, eu vou botar uma escada, eu vou saber mexer na luz, vou saber mexer no cenário, porque a gente acaba entrando se envolve em outras áreas. E também faz parte do seu ofício como ator, como atriz. Então, enquanto você não está ali nos holofotes, não quer dizer que você não é ator, não é atriz. É como eu te falei anteriormente. O que você faz? Sou atriz. Mas você não está na Globo? Você trabalha com o que mesmo? Parece que é só quando você está ali. E não é. É um processo contínuo, o seu ofício é você estar estudando, você está... A fase de preparação ali, de estudo, como você falou várias vezes, estudo. Estudo. É fundamental. Isso é o processo do ator, da atriz, né? Não tem como você ser um grande... Eu acho muito difícil você ser um grande ator, uma grande atriz sem estudar, sem ler, sem ter um imaginário, porque você está criando um ator, uma atriz, ele não está só interpretando, eu decorei meu texto e estou ali. Não é aquilo, tem uma profundidade. A gente cria também, a gente é um ator criador, a gente é atriz criadora, porque a gente cria naquele momento, a gente tem que ir para esse imaginário, além das vivências que você tem bastante, além das minhas vivências, a gente pode estar se alimentando de literatura, de cinema, né, de toda aquela cultura que a gente tanto falou que a gente tem que... nosso universo, né, artístico. Tem que ser valorizado. Exatamente. É isso. Você me falando agora, Tássia, sensacional a sua fala. A vida é assim, pessoal. A cena não pode cair. Você tem que improvisar. É isso. Porque se você acreditar que a cena caiu, o diretor não falou corta. Não. O homem lá de cima ainda não falou corta. Não Por que você desiste? Então não deixa a cena cair. Né? Vamos segurar a cena de pé, improvisa, vamos embora. Eu gostei disso. Né? Não deixa a cena cair. Porque é isso, porque assim, não deu certo aqui. E aí, desistir, vai fazer o quê? Vai deixar a cena cair? O diretor não falou corta. Não, não acabou. Tem alguma coisa boa que ele viu aí. Eu gostei disso. Gostou? Eu gostei. Não, mas é você que me deu o gancho, você me deu essa inspiração. Então a vida é essa, pessoal. Tássia? Não deixa a cena cair. Não deixa a cena cair, e é isso, assim. Acho que eu falei um pouco do que eu tava... Eu falo muito para as pessoas e falo também para mim, que eu acho que também é uma forma também da gente acreditar ainda mais nas coisas que a gente vem construindo ao longo do tempo. Em tudo que você quiser na vida. Sim. Não deixa a cena cair. Sim. Pessoal, uma pena que está acabando, chegou o fim. Pais e filhos. Meu Deus, passou tão rápido. É muito rápido. Passou muito rápido. O papo é muito bom, é gostoso. A gente tá... Então, meu Deus do céu, isso tudo... Quanto tempo? 1h30. Meu Pais Deus, e filhos é isso. Quando o papo é solto, descontraído, gostoso e verdadeiro, e com uma pessoa sensacional como você, a gente falaria aqui 3 horas facilmente. Meu Deus do céu. Então, vamos para a próxima, Pais e Filhos. Esse capítulo ficou sensacional. E ao vivo, hein? Estreamos ao vivo. Olha que responsabilidade. Então, a fala final do nosso trabalho, da nossa entrevista hoje é: não deixa a cena cair. Não deixa a cena cair. Eu adorei que resumiu tudo que a gente falou. Não deixa a cena cair. O homem lá de cima não disse corta aí. Isso. E não vai dizer tão cedo. Então, por favor, né? Por favor. Amém. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tássia, obrigado. Obrigada demais. Foi muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Foi top. E aí?